Nesse vídeo a gente vai relembrar as decepções de cada ano, os maiores fiascos do game desde 2013 até os dias de hoje. Fala pessoal, eu sou o Guilherme Creative. E sim, mano, se tu joga game é certeza que você já se decepcionou com algum jogo. Aqueles games que prometeram muito e não cumpriram nada. Vai ser uma lista só de decepção e fiasco, a gente vai ver se esses games tiveram redenção. Se for pra falar de decepção, jogo que passou vergonha, a gente vai começar com um clássico nesse assunto. Watch Dogs, game de ação e aventura em mundo aberto, desenvolvido e publicado pela Ubisoft em 2014. E esse aqui todo mundo lembra, né, irmão? A história de um hacker com a capacidade de se infiltrar em sistemas de segurança e softwares, como computadores, celulares e servidores. No jogo você podia hackear tudo, e o seu objetivo era a vingança pela morte da sua sobrinha. Em 2013, a gente vê esse enredo, a premissa na qual ele te coloca em viver dentro do game, com você se sentindo o hacker da parada mesmo, era muito legal. Obviamente que quem entende de programação vai olhar isso daí e vai falar que ninguém pode hackear uma cidade apertando um botão de um iPhone. E isso é verdade. O jogo nessa parte ele é meio viajado, mas vale lembrar, mano, que se trata de um jogo. E isso não muda o fato do bagulho ser divertido. Só que a decepção não é o game em si, e sim o marketing mentiroso que ele tinha, onde a Ubisoft vendeu a promessa que ele seria um game grandioso em mundo aberto que bateria de frente com GTA V. Uma campanha mentirosa alfinetando a Rockstar que lançou o GTA V antes, em 2013, ou seja, Watch Dogs já veio atrasado. Tinha banners dizendo que 2 meses era o suficiente pra você conhecer Los Santos, e depois você poderia vir pra Watch Dogs conhecer Chicago. Olha que audácia, mano. Sem contar os trailers com gameplay pré-renderizados. Só que quando o jogo foi lançado, amigo, a gente viu que não era nada disso. O game, quando veio pro 360 e PlayStation 3, veio com muitos problemas e bugs, inclusive de física. Um anti-serrilhado horrível e possibilidades dentro do game que são muito limitadas. E é óbvio que se você for comparar um game desse com o GTA V, onde você pode fazer tudo, foi uma puta audácia da Ubisoft. Olha pessoal, Watch Dogs em si, ele é legal, é um jogo divertido, um enredo muito top. Mas, comparar com o GTA V e se vender como uma promessa inovadora pro mundo dos games, cara, foi um tiro no pé. Ainda mais porque ele não foi absolutamente nada do que foi prometido, mano. Bora pro próximo. Um jogo que era pra estar fora dessa lista, eu vou ter que colocar como menção honrosa, é o Amazing Spider-Man 2. Porque, cara, ele é uma decepção pessoal minha. E eu entendo, cara, nem todo mundo vai concordar, mas eu vou ter que colocar alguns pontos aqui que me decepcionaram bastante nesse game, cara. Vamos lá. The Amazing Spider-Man 2, jogo de ação, aventura e mundo aberto, desenvolvido pela Binox e publicado pela Activision em parceria com a Square Enix em 2014. E não me leva mal, irmão, eu sou muito fã dos jogos do Homem-Aranha, só que esse daqui, o único aspecto bom pra mim nesse game, eu posso citar aqui, é a oclusão de ambiente em meio à cidade. A geometria do jogo e os efeitos de luz, porque o resto ele é tudo muito jegue, mano, e é o que eu vivo falando. Eu prefiro o game com um gráfico cagado, mas a jogabilidade e a física boa, do que o gráfico bom com o resto ruim. Apesar do game ser um jogo de mundo aberto, não te dá a sensação de liberdade. A câmera no ombro do personagem estilo Resident Evil fica ali o tempo inteiro. E isso até se balançando na teia, mano. É claustrofóbico isso. Parece que ele vai sacar uma 12 do bolso e aparecer uma mira na tela a qualquer momento. Os movimentos do Aranha, eles são legais sim, porém falta fluidez. Tu não pega velocidade nunca, parece que tem um imã impedindo você de se soltar. O combate do jogo é o padrão ataca, ataca e contra-ataca. 2 botões ali e você já derrota o inimigo. E, mano, todo mundo gosta da característica do Peter Parker dele de fazer piada a qualquer momento, mas aqui, mano, o bicho não cala a boca e as piadas são sem graça. Ele atravessa explicações importantes, fala na hora que não tem que falar, mano, o bagulho é muito jumento e irritante. Outro ponto horrível do game é a imersão. O mundo do game, ele é vazio, não tem nada pra fazer e é muito estranho. Totalmente fora da realidade e isso irrita um pouco. Esse jogo aqui, definitivamente, ele foi feito nas coxas, com pressa pra sair junto com o filme, que na época não rolava. A empresa Binox, que fez esse game, não costuma fazer jogo merda, mano. Ela cuidou da franquia Call of Duty junto à Activision, a remasterização dos Tony Hawks, e trabalha com ports de muitos games, inclusive fez o jogo B-Movie do PlayStation 2, onde eu já falei bastante no card em cima, caso você queira ver. Então, mano, foi feito na pressa mesmo esse game. Eu duvido muito que essa empresa se orgulhe de ter feito isso. Bora pro próximo. Em 2015, ela lançado The Order, e é importante falar dele. Eu sei que poucos vão lembrar desse game, só que pela qualidade gráfica e enredo, era pra ser um jogo top da balada, mas infelizmente morreu ali mesmo.
The Order 1886 é um game de ação e aventura em terceira pessoa, com alguns elementos survival, desenvolvido pela Ready at Dawn e publicado pela Sony. Pessoal, a Ordem é um grupo de cavaleiros fundados há séculos atrás pelo rei Arthur, para combater criaturas hostis. O jogo se passa numa realidade alternativa em Londres, na era vitoriana. Então você já perceba que a premissa do game, ela é top. Porque a gameplay, se for resumir de maneira bem tosca, o jogo ele mistura Assassin's Creed com Resident Evil. O aspecto do game te dá a entender que você tá assistindo um filme e deixa bem claro que o foco é o enredo. Agora, por que esse game pra Sony ele é considerado um fiasco? Porque na questão público-alvo, ele é considerado um jogo culto e não atingiu as expectativas da Sony. A gameplay do game ela é maravilhosa, porém repetitiva, é muito quick time events, mano. As cutscenes são grandes, parece um jogo do Kojima. E a campanha você termina ali em torno de 4 e 5 horas de gameplay contínua, ou seja, tu fecha ali num sábado depois de você chegar da hora extra do trabalho. Agora, uma coisa pessoal minha que me irrita bastante são as bordas pretas, e eu entendo. A premissa do game é dar um aspecto de filme pra quem joga, mas mano, isso aqui não funciona pra game. Ela limita muito o seu campo de visão. Me lembro que esse aspecto era parecido com o The Evil Within, mas lá dava pra você tirar essa parada. Aqui no The Order não, você é obrigado a jogar assim. Complicado, né, mano? O que você acha desse game? Comenta aqui embaixo. Em 2016 veio No Man's Sky, e amigo, pra quem ainda tem o pé atrás com esse jogo, relaxa, só assiste o vídeo. No Man's Sky, game de exploração espacial e ficção científica com elementos de aventura e sobrevivência, desenvolvido e publicado pelo estúdio indie Hello Games e lançado pra Play 4 e PC em 2016 e veio pro Xbox One em 2018. Olha, em 2013 esse jogo foi anunciado com uma promessa que hoje ele alcançou, mas antes ele não tinha, e o lançamento desse game foi uma puta vergonha em 2016. No jogo você é livre pra explorar e cumprir objetivos em todo o universo, que é gerado de forma procedural. E isso inclui cerca de 18 quintilhões de planetas e todos eles com fauna e flora. E como eu falei, obviamente, tudo isso não é renderizado e modelado na mão. É um mecanismo procedural que age de forma aleatória e automática, onde qualquer lugar, qualquer planeta que você visita é gerado, modelado e renderizado pelo processamento do game de forma aleatória. Para quem ainda não entendeu a explicação, jogos como Minecraft funcionam dessa forma. Toda vez que você cria um mapa, um mundo novo, ele é gerado, spawnado de forma aleatória, randomizada. Sendo assim, em No Man's Sky, ele não existe. Ele vai ser gerado pra você quando você for visitar cada planeta, local e etc. E ele vai criar vegetação e criaturas, atmosfera e cenários renderizados randomicamente, o próprio jogo cria isso. E isso é um ponto positivo, porque ele não ocupa espaço nenhum de armazenamento. Ele tem em média 15 GB ali. Só que, amigo, até o lançamento desse vídeo a gente tá em 2024 e em 2016 a parada não era assim não. De novo a gente cai no efeito Watch Dogs, que prometeu muito e não entregou nada. Ele foi adiado 2 vezes e quando foi lançado veio com problemas, gráficos ruins, modelagem ruins, problemas com bug no sistema procedural gerando coisas horríveis como esse meme aí que você tá vendo, um jogo totalmente com estruturas e gráficos amanteigados de baixa resolução, ou seja, foi uma vergonha. Só que eu tô aqui pra te dizer que com o passar dos anos isso foi consertado, esse game teve sua redenção. Hoje ele tem uma vibe boa, com uma atmosfera fantástica cheia de cores e efeitos, com captação de recursos, conteúdo educativo e uma gameplay fluida e fantástica, sem contar a trilha sonora, mano, que compõe o ambiente do game. Hoje em dia sim, ele vale a pena, mas dizer que esse jogo foi top no lançamento, cara, é tirar a gente de tonto. Bora pro próximo. Em 2018, quem é que não se lembra do Fallout 76, que veio pra ser muito melhor do que o 4 era, mas a gente sabe que não foi bem assim. Desenvolvido e publicado pela Bethesda, o jogo veio pra ser um multiplayer de RPG e ação, porém veio com uma cacetada de bug, falha de texturas, IA dos inimigos bugada e gameplay sem sentido. Tava definitivamente impossível de jogar o game sem se estressar. Os bugs em si, pra mim, se forem engraçados e divertidos eu não ligo, mas quando eles começam a atrapalhar e interferir na gameplay, aí não rola. Com o passar do tempo o jogo teve melhoras, mas não foram significativas, o jogo não durou muito tempo. Eu joguei bastante o New Vegas, aquilo sim era Fallout, mas esse aqui, cara, tava fora de questão. Bora pro próximo. Em 2019 veio Anthem, jogo que só de você olhar a gameplay tu pensa que seria promissor, mas o desleixo da EA não deixou esse jogo vingar. Desenvolvido pela BioWare, que é uma subsidiária da EA, mano, o que eu vou dizer desse game? Veio com uma promessa de ser um jogo grandioso em mundo aberto usando armaduras robóticas no estilo Homem de Ferro para elaborar missões online. E é naquele mesmo esquema, né? Veio com trailer, com gameplay pré-renderizada, mas na hora que a gente foi jogar, tava bem longe disso. E no lançamento já começou errado. Foi o padrão Watch Dogs do primeiro dia e pior. O jogo ele veio por 250 conto, tava caríssimo. E pra um game estreante que ninguém sabia do que se tratava, era tirar a gente de trouxa. Jogabilidade padrão, nada que impressione. Os sistemas de gameplay bem limitados,
lançados, a promessa desse game era pra bater de frente com o Destiny, mas mano, a EA é isso. Através dessa gameplay aí, como você pode ver, o jogo ele melhorou e muito. Porém, ele flopou e ficou por isso mesmo. Olha, a EA ela tá desenvolvendo um Homem de Ferro, então assim, vendo esse game no início do lançamento, você já pode saber que o jogo vai ser um lixo. Eu sou muito fã do Tony Stark, cara, mas eu espero que eu esteja muito errado sobre essa suposição. Bora pro próximo. Em 2020 veio Cyberpunk 2077, jogo hypadíssimo na época, todo mundo lembra. Desenvolvido e publicado pela CD Projekt Red, é um jogo de primeira pessoa em mundo aberto. O marketing desse game todo mundo lembra, cara. Foi animal. Trailers e gameplays e tudo mais. Porém, quando foi lançado, amigo, foi a cascata. O jogo ele veio com uma otimização horrível para todas as plataformas. Além disso, faltava muitos efeitos imersivos, como aquele clássico quando você atirava na água, nada acontecia. Entre outras coisas que irritavam um pouco, o jogo parecia que não estava terminado. Parece que alguém chegou nos desenvolvedores e falou, mano, o prazo acabou, vamos lançar assim mesmo. Veio com muitos bugs que chegava a ser engraçado, mas outros que atrapalhavam a gameplay e isso daqui era crucial. Obviamente que hoje em dia o jogo ele foi corrigido, cara, e o jogo tá exuberante. Mas, amigo, todo o hype já tinha passado. E nesse quesito aqui, eu sou um forte crítico de Cyberpunk, mano, porque ele é um jogo maravilhoso. Mas uma coisa que me fez com que eu não fechasse esse game, se pá, vocês vão me xingar e eu entendo. Pra mim, o erro de Cyberpunk foi ele ser lançado como um jogo em primeira pessoa. E por conta disso eu não fechei por birra. Cara, na moral, um jogo dessa magnitude, com a imersão maravilhosa e caracterização de personagens ser em primeira pessoa, cara, é a gota d'água. Eu sei que vai ter gente que vai aqui nos comentários e falar: ah, Criativo, mas na vida real, quando você troca de roupa, você se vê em terceira pessoa? Irmão, a gente tá falando de videogame, cara. A gente quer viver a vida do personagem, não tá na pele dele. O principal motivo da gente jogar é se divertir, cara. Se esse jogo fosse lançado com perspectiva em terceira pessoa, pra mim, junto com GTA, entre outros do mesmo gênero, esse game seria o jogo do século. Bora pro próximo. Em 2021 veio Battlefield 2042. O pessoal do competitivo agora vai se colocar na minha pele. Desenvolvido pela DICE, publicado pela EA em 2021, esse aqui era pra ser um game de guerra, Modern Warfare do século. Só que não foi. Todo mundo tem que concordar comigo que a EA ela tem sérios problemas de ouvir e interpretar o que o público deseja. E quem não lembra que lá atrás o Battlefield competia lado a lado com Call of Duty, que na época tava tomando um rumo muito modernizado, aqueles exoesqueletos, pulos orbitais e o caramba, aquele jogo Advanced Warfare, não era nada do que os fãs queriam. Em resposta, a EA lançou o Battlefield 1, que por ser fiel à Primeira Guerra, o jogo tem uma qualidade absurda. Depois veio o Battlefield 5, focado na Segunda Guerra Mundial, onde os jogadores hardcore, como eu, nas antigas, que gostava de Battlefield Bad Company 2, BF3 e BF4, já não tava mais curtindo esses novos Battlefields. Não era tão competitivo assim, mas a gente engolia. Porém, amigo, o papel mudou. A Activision, com o Call of Duty, começou a investir em Modern Warfare, que são as guerras atuais, com operações europeias no Oriente Médio também, onde a imersão e a competição junto ao realismo deu vida a um cenário competitivo de novo. Só que o Battlefield não, mano. A EA entendeu que a gente não queria mais guerra antiga e usou o mesmo fator Call of Duty Advanced Warfare pra fazer o 2042 e a gente ficou sem entender nada. Ou seja, os papéis se inverteram. A gente não quer cachorro robótico correndo pelas ruas não, mano. A gente quer arma ferrada da atualidade. E antes fosse só isso, o jogo ele veio com gráficos cagados, otimização horrível e inúmeros bugs que atrapalhavam a gameplay. E jogo online, amigo, você morrer por causa de bug, pra você se irritar e tacar o controle na parede é facinho. Com o passar do tempo, esses bugs foram arrumados, segundo amigos que jogam até hoje e já de saco cheio. Só que eu te falo, eu jogo Battlefield Online desde o Bad Company 2. Eu sou da classe Sniper, assim como eu falei nesse vídeo aqui, caso você queira ver. E eu posso te falar com total propriedade. O 2042 eu não consegui ficar jogando uma hora sem me estressar. Eis aqui um relato de alguém que é fã de Battlefield, mas definitivamente eu não quero nem saber desse jogo, mano. E você, se é fã de BF, comenta aqui embaixo os pontos positivos e negativos desse game, sempre com bastante respeito, beleza? Bora pro próximo. Olha, pessoal, de uns tempos pra cá, todo mundo lembra que a gente teve muito jogo flopado. Só que esse aqui, cara, é importante a gente citar, porque dá vergonha e raiva ao mesmo tempo. Desenvolvido pela Fantastic, esse jogo aqui foi anunciado em 2021 com trailers de gameplay pré-renderizadas, onde a gente via que a qualidade desse game, por ser indie, tava muito bom pra ser verdade. O jogo ele vinha com uma promessa de ser o novo DayZ, muito mais tops que games de sobrevivência online da atualidade. E cara, eu definitivamente amo games assim, e eu tava acompanhando o desenvolvimento desse game de perto. Só que óbvio, né? Quem tá me assistindo agora é macaco velho de internet e não deixa se iludir fácil. A desconfiança foi certeira quando o game começou a atrasar, e logo em seguida lançou
lançaram uma gameplay real do jogo. Amigo, foi aí que a casa caiu. Porque com a segunda gameplay, dá pra perceber que não é o mesmo game. Os gráficos com texturas que parecem margarina, não existe oclusão de ambientes, você percebe que os elementos da tela não casam com o cenário, sem contar a movimentação cagada. E o game, quando foi lançado, foi pior ainda. Muito hype pra pouco resultado, e em 24 horas de lançamento, a empresa declarou falência. Todo mundo lembra disso, né? Muitos youtubers como Zangado, FA Games, Sperlandelli, até o Alanzoca jogou esse jogo, e na gameplay deles deu pra entender a decepção. E eu prometi a mim mesmo que eu ia ver a gameplay desses caras pra depois ver se valia a pena eu gastar um centavo com esse jogo. E eu nem precisei comprar o game pra entender que o jogo tava cagado. Ah, Criativo, mas não é você que vive falando que pra você dar opinião num game você tem que ter jogado primeiro? Nisso eu concordo, amigo, mas vamos por partes. Porque por conta disso aqui, a gente cai naquela famosa e velha frase, né? Pra você saber se a comida tá boa, primeiro você tem que provar. Amigo, presta atenção. Olhando essa gameplay aí, seria a mesma coisa de eu pegar um pedaço de merda e colocar num prato pra você provar. Você não precisa comer pra saber que é ruim. Foi vendo esses vídeos aí que eu decidi não gastar um centavo com esse jogo. As gameplays que eu assisti já foram de grande ajuda. E pessoal, vídeo suave e simples pra alegrar a sua semana. Comenta aqui embaixo o game que merecia estar aqui nessa lista por ser um fiasco. Caso você tenha gostado desse vídeo, por favor, deixe seu like, vai ser de grande ajuda. Um abraço aos membros do canal, mano. Vocês são foda. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus e tamo junto.